Você é uma pessoa que constantemente se vê impaciente? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco neste canal. Lembre-se que tem um conteúdo aí vasto justamente para você poder se aprofundar na palavra de Deus em tantos outros temas. Por isso aproveite, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso. Lembro ainda que na descrição você vai achar aí o link para entrar nos grupos de WhatsApp e assim ter a facilidade para compartilhar com outras pessoas, receber diretamente, porque muitas vezes pode ser que o YouTube não te avise de que saiu um vídeo novo. Então fique aí atento, participe sempre conosco, sempre pronto aí para ter as novidades. Quero pegar hoje com vocês a palavra que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo de 1 a 6. Diz assim: Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Olha só que coisa interessante. Então, cada um de nós recebemos uma vocação. Você pode ter recebido uma vocação ao matrimônio, eu recebi uma vocação celibatária, de forma especial voltada ao sacerdócio. Outra menina pode ter recebido ali de ser celibatária, ser uma freira. E assim, cada um de nós temos que corresponder ao chamado, à vocação que Deus colocou dentro dos nossos corações. Pois bem, dentro deste chamado, ele vai falar o seguinte: olha, com toda humildade e mansidão. E aqui nós temos duas características que o próprio Senhor disse do seu coração, né? O coração dele é manso e humilde. Ou seja, o Senhor está agora direcionando a gente, através das palavras de São Paulo, a olhar para o seu coração que é manso, o seu coração que é humilde. E a mansidão e a humildade parece até duas coisas parecidas, embora estejam muito interligadas, tem a sua diferença. A humildade é aquilo que nós somos, ou seja, o reconhecimento de quem nós somos. Humildade e verdade estão diretamente relacionados. Por isso, quando eu olho para Deus e olho para mim, eu vejo a imensidão de Deus e a minha pequenez. Não é aquele que fica, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu sou ruim, eu sou sempre péssimo. Não é isso. Isso não é humildade, de se recolher em si mesmo, não querer fazer, colocar o pé atrás, justamente porque se sente pequenino. Não é humildade. Humildade é reconhecer: Deus me deu dons, graças, e também eu tenho limites que me configuram como pessoa. E dentro de tudo isso eu posso realizar muitas coisas, porque o Senhor me chamou para que eu pudesse dar frutos, e frutos em abundância. Ninguém pode parar em si mesmo e não gerar frutos, dizendo que isso é humildade, porque é próprio da virtude gerar frutos. Pois bem, então humildade é ver a verdade. E é lógico, aonde entra então, Padre, essa dimensão da pequenez? A pequenez está na verdade entre a diferença que há entre eu e Deus. Ou seja, o humilde sabe que ele não pode tudo. Ele sabe que sem o Senhor nada ele pode fazer. Não porque ele não tenha capacidades em si, mas ele sabe que verdadeiramente tudo procede do Senhor. Ou seja, toda a graça procede do Senhor. Então, a humildade vai nos colocando nisso. A mansidão, ela vai falar um pouquinho desta capacidade de reação de cada um de nós, né? Eu outras vezes usei esse exemplo, né? Quando nós falamos que um animal é manso, significa que nós podemos aproximar-se dele, nós podemos até tocá-lo, mesmo às vezes nós somos estranhos para ele. Ou ainda, se ele está ferido, se ele é manso, você vai fazer o quê? Quando ele está ferido, se você tocar e ele é manso, ele não vai te agredir. Mas se ele é bravo, se estiver ferido, ele vai também te ferir. Por isso, quando nós somos mansos, nós temos, todos nós, as nossas feridas, feridas de rejeição, feridas porque alguém disse uma palavra de maldição, feridas porque alguém nos agrediu, né, com palavras ou até mesmo fisicamente. Essas feridas, para quem é justamente manso, ele é ferido, mas não reage. É alguém que muitas vezes sofre ali calúnias, incompreensões. As pessoas
maldizem ele, mas ele continua fazendo bem. Por quê? Porque ele, embora se feira com tudo aquilo, porque todos nós nos machucamos com as palavras das pessoas, com as atitudes, mas ele não para nisso. Ele vai adiante porque ele é manso. Ok? Então tem essas duas características que são características do coração do Senhor. E aí então São Paulo acrescenta: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Então São Paulo dá essa outra chave. Então, para vivermos isso, nós precisamos suportar uns aos outros com paciência. Santa Catarina vai dizer, Deus Pai, Santa Catarina de Sena vai dizer justamente isso. A paciência, ela está muito ligada à fé. A fé nos permite esperar. Aquela pessoa me fere e eu não revido, eu não ajo com dureza contra ela imediatamente. Pelo contrário, eu espero. Sei e acredito em Deus, que muito mais do que eu possa fazer, muito mais do que eu possa ficar chateado, eu estou buscando a eternidade. Então eu ajo pacientemente com aquela pessoa, eu descubro os meus limites, mas eu sou paciente diante dos meus limites. Eu descubro que eu preciso crescer em algumas coisas, mas eu sou paciente. Isso vai me dando humildade para reconhecer que muitas vezes eu até queria reagir, com uma virtude logo, mas muitas vezes eu tenho dado passos pequenos e pacientemente vou todos os dias escolhendo, voltando, caindo e levantando para que a virtude possa ser formada em mim. Eu não desisto porque pacientemente sei aquilo que estou escolhendo, por quem estou escolhendo, e para fazer tudo isso eu preciso de fé. Porque ser humilde e ser manso precisa de muita paciência. No fim, eu diria, de muita fé, que é o alicerce de tudo isso. E aí você pode, quando consegue isso, guardar o vínculo do Espírito, a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. E assim há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança, da qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Enfim, nós vamos encontrando o vínculo de unidade pela paz de um coração manso e humilde, que sabe trabalhar tudo isso para encontrar o coração de Deus pacientemente. Você encontrará este vínculo da paz. Por isso, se você tem passado por momentos de impaciência, é hora de perceber como está a tua fé, de como está o teu coração. Será que você tem deixado se ferir? Será que tem sido humilde? Pois bem, olhe para o coração de Jesus e Ele vai te ensinar este caminho pacientemente. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.